Ao longo dos anos, escândalos de bullying sempre estiveram entre as maiores manchetes na indústria do K-pop. Embora algumas dessas acusações fossem verdadeiras, também há muitos exemplos de falsos rumores de bullying que arruinaram as carreiras de várias celebridades inocentes do K-pop. E talvez o exemplo mais trágico disso seja o grupo feminino T.I.R.A. Saudações, professores! Então, em primeiro lugar, eu queria desejar a todos um Feliz Natal. E como este provavelmente será meu último vídeo de 2023, eu também queria desejar a vocês um Feliz Ano Novo. E nesse sentido, vamos realmente terminar este ano com chave de ouro, porque hoje vou abordar um dos tópicos mais solicitados neste canal, e isso é o falso escândalo de bullying que destruiu um dos principais grupos femininos de K-pop, T.A.R.A. Originalmente, o grupo estreou com apenas 6 membros, mas na época deste escândalo, 2 membros adicionais haviam sido realmente adicionados ao grupo. Então, a primeira nova integrante que foi adicionada em 2010 foi Ru Hwa-young. Hwa-young foi realmente descoberta pela Core Contents Media, junto com sua irmã gêmea Hyo-young, depois que a dupla apareceu no programa de TV Star King juntas. Originalmente, dizia-se que ambas as gêmeas deveriam se juntar ao T.I.A.R.A. juntas. Mas então, por algum motivo desconhecido, apenas Hwa-young foi adicionada ao grupo, enquanto Hyo-young foi transferida para outro grupo sob a Core Contents Media, chamado Co-Ed School. 2 anos depois, outra integrante chamada Arun, que tinha apenas 18 anos, foi adicionada. Na época, foi adicionada ao T.I.A.R.A., tornando o T.I.A.R.A. agora um conjunto de 8 membros, e isso nos traz até o ano de 2012, que é quando o evento da história de hoje acontece. Então, até esse ponto, o T.I.A.R.A. era um dos grupos mais bem-sucedidos na indústria do K-pop, com muitos sucessos virais como Bo Peep, Bo Peep, Roly Poly, Love Dove. E eles também fizeram seu retorno muito aguardado com a música Dia Após Dia. Como esperado, Dia Após Dia estava absolutamente no topo das paradas. E com o grupo prestes a embarcar em sua segunda turnê japonesa, parecia que este seria mais um ano incrível para T.I.A.R.A. Isso foi até que um tweet fiel mudou tudo para este grupo. Tudo começou no meio da turnê japonesa, quando no dia 25 de julho, uma das integrantes, Hyo-min, postou um tweet enigmático que dizia: "As diferenças nos níveis de determinação, vamos todos ter mais determinação." Lutando. Isso foi seguido por tweets de alguns outros membros que pareciam mencionar este misterioso problema de diferenças nos níveis de determinação. Inicialmente não estava muito claro sobre quem ou o que eles estavam falando, mas então, eventualmente, Hwa-young veio a público com um tweet que praticamente confirmou que ela era a pessoa sobre a qual todos estavam falando. Ela escreveu que, por vezes, apenas a determinação não basta. Nesses momentos, fico chateada, mas confio que é uma bênção disfarçada. Dos céus. E então, para tornar as coisas ainda mais preocupantes, Hyo-young, que se você se lembra é a irmã gêmea de Hwa-young, tweetou: "Minha melhor metade está sofrendo. Meu coração dói. Não importa o que alguém diga, Hwa-young, você pode superar isso." E então Hwa-young respondeu: "Eu só tenho você." Obviamente, alarmes começaram a soar na mente de todos. Por que os membros estavam se unindo contra Hwa-young de maneira passivo-agressiva? Isso simplesmente não parecia fazer sentido, e imediatamente, rumores de bullying começaram a se espalhar online. Pessoalmente, acho que muitas pessoas estavam inclinadas a acreditar nos rumores, porque Hwa-young era uma das membros mais novas, então provavelmente ela não era tão próxima quanto os membros originais eram um do outro, sem mencionar que ela também era uma das membros menos populares com o menor tempo de tela e falas, e muitas pessoas provavelmente pensaram que ela seria um alvo fácil para alguns dos membros mais populares. Os internautas imediatamente começaram a vasculhar a internet em busca de evidências e, claro, encontraram muitas. Havia esse clipe de Bottom atacando violentamente o guarda-chuva de Hwa-young para quebrá-lo e deixar Hwa-young encharcado na chuva. Havia também outro incidente infame em que Hyoman tentou cegar Hwa-young enfiando os dedos nos olhos de Hwa-young. E Eun-jung até tentou assassinar Hwa-young na televisão nacional.
sufocando-a impiedosamente com um bolo de arroz. Me desculpe, sufocando-a impiedosamente com um bolo de arroz enquanto Hwa-young lutava para escapar. De ficar de fora das piadas a ser violentamente atacada, essas fotos e vídeos de partir o coração circularam rapidamente pela internet, indignando muitos fãs e causando preocupações de que o outro novo membro, Adam, também pudesse estar sendo intimidado pelos membros. Quando o grupo retornou de sua turnê japonesa no dia 27 de julho, o escândalo já havia se tornado notícia de primeira página na Coreia e centenas de repórteres e fãs se aglomeraram no aeroporto na esperança de vislumbrar este escandaloso grupo de garotas. Mas o que chamou a atenção deles foi a visão lamentável da pobre Hwa-young usando um gesso e sendo transportada em uma cadeira de rodas. Veja, alguns dias atrás, Hwa-young realmente torceu o tornozelo enquanto caminhava para o camarim e desde então não conseguiu mais dançar. Na verdade, sua lesão foi tão grave que durante todo o concerto japonês do T-ara, Hwa-young só conseguiu apresentar uma música sentada e agora sua lesão aparentemente piorou ainda mais. Quer dizer, ela estava numa cadeira de rodas, então é claro que todos sentiram muito por ela e as pessoas estavam tipo, como ousam os outros membros falar sobre a falta de determinação da Hwa-young quando ela estava claramente muito machucada para se apresentar. A foto da Hwa-young totalmente machucada e espancada imediatamente viralizou na internet, tornando-se o resultado de pesquisa mais popular no Naver naquele dia e adicionando ainda mais lenha na fogueira. Multidões de pessoas começaram a exigir uma explicação dos membros do T-ara e da Core Contents Media, mas a resposta que receberam apenas os enfureceu ainda mais. No dia 30 de julho, em vez do pedido de desculpas que todos estavam esperando, a Core Contents Media anunciou que o contrato de Hwa-young havia sido realmente rescindido devido a problemas entre ela e a equipe. Obviamente, este anúncio não foi bem recebido de forma alguma, com pessoas comentando coisas como: então, em vez de punir os agressores, vocês vão apenas inventar histórias falsas sobre Hwa-young. Core Content Media, espero que vocês apodreçam no inferno. E que diabos, por que eles estão punindo a vítima aqui? E com isso, o público se voltou completamente contra o T-ara. Afinal, ser contra o T-ara significava que você também era contra o bullying. E muitas pessoas começaram a queimar os CDs do T-ara e a destruir os produtos do T-ara. E foi dito que até o dia 30 de julho, então, menos de uma semana após o início do escândalo, mais de 6.000 pessoas já haviam deixado o fã-clube oficial do T-ara. Houve até pedidos para que as emissoras de TV e as marcas boicotassem o T-ara, o que resultou em alguns dos membros perdendo embaixadas de marcas e papéis de atuação. A parte mais louca é que essa reação negativa não durou apenas algumas semanas. Na verdade, continuou por anos. Nos próximos anos, sempre que T-ara tentava retomar suas atividades na Coreia, as pessoas sempre faziam questão de mencionar suas ações malignas. Primeiramente, a Hwa-young se juntou ao grupo como um novo membro. A suspeita de intimidação começou com um post no Twitter em 25 de julho do ano passado. E o grupo regularmente enfrentava coisas como oceanos negros e vaias. Eventualmente, a reação negativa foi tão intensa que o grupo foi forçado a mudar seu foco para promoções no exterior. E embora tenham conseguido alcançar algum sucesso na China, acho que todos concordariam que o grupo não conseguiu atingir seu potencial total por causa da controvérsia. Avançando para 8 de fevereiro de 2017, neste ponto, quase 5 anos se passaram desde que o escândalo veio à tona, mas este incidente horrível ainda permanecia em primeiro plano na mente de muitas pessoas, e em um programa chamado Taxi, Hwa-young e Hyo-young foram novamente convidadas para falar sobre suas experiências com T-ara. Eu chorei sozinha, trancada no quarto. O que fazer lá fora? É por isso que a vida é um pouco... Houve uma época em que emagreci muito. Minha irmã chorava e me pedia para parar. Lágrimas podiam ser vistas rolando pelo rosto de Hwa-young enquanto ela relembrava suas experiências traumáticas de ser intimidada e ostracizada por suas horríveis colegas de equipe. E se você está se perguntando por que tenho soado tão sarcástica,
É porque eu sou, como se vê, tudo o que o público pensava que sabia sobre o escândalo de intimidação da Tiara era completamente falso. E a narrativa em torno de Hyo-young e os membros da Tiara estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Veja, apenas um dia após o episódio do táxi ir ao ar, um membro da equipe da Core Contents Media veio a público com uma chocante exposição, afirmando que o fez porque, honestamente, não conseguia ver Hyo-young e Hwa-young se fazendo de vítimas e agora, 5 anos depois, vê-las agindo como se estivessem tomando o caminho certo, realmente não consigo apenas assistir. Então, o que exatamente ele quis dizer? Bem, se você se lembra, Hwa-young foi vista com uma grave lesão na perna que supostamente a impedia de se apresentar. No entanto, o membro da equipe revelou que a lesão de Hwa-young não era realmente tão grave e ela aparentemente a exagerou diante das câmeras para tentar ganhar simpatia do público. Segundo o membro da equipe, Hwa-young, na verdade, visitou o hospital várias vezes e recebeu alta de todos os médicos, mas ainda insistia em usar um gesso, especialmente quando estava em público, e há fotos para provar isso. Como nesta foto, ela pode ser vista se apoiando em seus gerentes para obter suporte, mas também há outras fotos tiradas no mesmo dia que parecem mostrar que ela está andando normalmente. E lembre-se daquela infame foto da cadeira de rodas no aeroporto. Bem, aparentemente, Hwa-young conseguiu andar apenas momentos antes disso, mas não foi até ela ver quantos repórteres havia no aeroporto que ela, de repente, exigiu que os gerentes buscassem uma cadeira de rodas para ela. Pior ainda, Hwa-young supostamente também usou sua lesão para se livrar do trabalho, e isso foi realmente o que causou os desentendimentos entre ela e os outros membros. Se você se lembra, na época, o escândalo estourou quando Chara estava no Japão para o seu concerto, e este era um concerto que tinha uma lista de cerca de 30 músicas, incluindo muitas performances de subunidades e duetos que Hwa-young deveria fazer parte. No entanto, apenas um dia antes do concerto, Hwa-young recusou-se repentinamente a se apresentar, alegando que precisava descansar por causa de sua suposta lesão. Por causa disso, os outros membros do Tiara, juntamente com mais de 80 membros da equipe, tiveram que passar mais de 8 horas naquela noite rearranjando todas as coreografias, redistribuindo todas as falas e reajustando a iluminação. E no final, todos conseguiram apenas cerca de 3 horas de sono antes do concerto. Enquanto isso, Hwa-young passou o dia descansando no hotel e fazendo as unhas, e no final ela só concordou em apresentar uma música no palco sentada. Os outros membros estavam compreensivelmente muito irritados. Quer dizer, eu estaria. E então, no dia do concerto, talvez por frustração, eles acabaram fazendo aqueles tweets sobre determinação. Agora, foi um pouco imaturo da parte deles expor suas queixas em uma plataforma pública. Provavelmente, mas considerando tudo que Hwa-young os fez passar, o que eles fizeram definitivamente não pode ser considerado bullying. De qualquer forma, os problemas entre Hwa-young e os membros do Tiara continuaram mesmo depois que eles retornaram do Japão. O escândalo de bullying já estava explodindo, então os membros tentavam se reconciliar com Hwa-young, segundo um membro da equipe, pouco antes de uma apresentação no Music Bank em 27 de julho. Hyo-min tentou falar com Hwa-young, mas então Hwa-young apenas disse, citando, "Não há nada pelo qual eu me sinta mal, então não tenho motivo para pedir desculpas", e então ela acabou saindo do local assim mesmo. Como resultado, os outros membros tiveram que se apressar para preencher as partes dela minutos antes da apresentação, o que resultou neste momento desastroso em que Hyo-min literalmente teve que ler os raps de Hwa-young em um teleprompter. Mas como se tudo isso já não fosse ruim o suficiente, Hwa-young e Hyo-young então decidiram descontar a raiva no membro mais novo e mais jovem do grupo, Adam. Isso mesmo, pessoal, parece que na verdade eram as vítimas Hwa-young e Hyo-young que estavam intimidando novos membros em uma série de textos vazados por um membro da equipe. Hyo-young pode ser vista ameaçando Aaron com violência, dizendo coisas horríveis como "Vamos te dar uma surra no Music Bank" e citando "Vou arranhar seu rosto para que você não possa aparecer na TV". O gerente do Tiara confirmou a veracidade das mensagens de texto chocantes.
E após isso, outros membros da equipe também começaram a vir a público com histórias semelhantes, alegando que Hwa-young os criticava e os chamava por nomes. E foi dito que alguns estilistas até mesmo pediram demissão porque não queriam mais lidar com Hwa-young. Ela chamava um amigo no salão de beleza pelo nome de shampoo para pentear seu cabelo. Mãe, aquilo. Shampoo, assim, Pessoa... quando sopra. Então, por exemplo, não é qualquer um, maquiagem, mas shampoo. Algo como um cantor desse tipo. Inicialmente, Hwa-young e Hyo-young tentaram negar as acusações, mas à medida que mais e mais evidências surgiam, as irmãs eventualmente admitiram partes da história. Obviamente, essas revelações pegaram o público totalmente de surpresa e muitos dos maiores haters de T-ara imediatamente recuaram, postando hashtags como Justiça para T-ara e peça desculpas a T-ara. Mas infelizmente já era tarde demais. Embora, obviamente, fosse bom que os nomes dos membros da T-ara finalmente tivessem sido limpos, o grupo já estava muito além do seu auge neste ponto, e os contratos dos membros já estavam expirando. Este falso escândalo de bullying arruinou suas perspectivas como grupo e custou-lhes anos de oportunidades, mas talvez o que fosse ainda pior foi o impacto que o escândalo teve em sua saúde mental. Quando... É hora da apresentação. Todos viram as costas para nós e dizem que não querem nos ver no palco. Até o fim Da nossa apresentação. Sou uma celebridade sem confiança. Especialmente na Coreia. É o meu... primeira vez sentindo isso. Não há motivo para ir. Não há motivo para lavar, não há motivo para comer. Felizmente, porém, os membros permaneceram fortes e as coisas definitivamente têm melhorado para o grupo. A maioria dos membros originais conseguiu retomar suas carreiras na música e na atuação, e 4 deles até se reuniram recentemente para um retorno, o que foi super emocionante. Quanto a Hwa-young e Hyo-young, meu Deus, essas duas de alguma forma conseguiram encontrar sucesso na indústria da atuação, apesar de tudo o que fizeram. E Hwa-young até conseguiu ganhar alguns prêmios prestigiosos de atuação. Elas são ótimas atrizes, eu admito isso. Mas vamos lá. É realmente irritante ver como elas praticamente conseguiram sair dessa situação ilesas. Acredito que o público provavelmente sentiu vergonha por ter julgado mal a T-ara. E pareceu que muitas pessoas apenas queriam rapidamente encerrar a situação da T-ara e não pensar sobre isso. E então as irmãs nunca acabaram recebendo nem metade da reação negativa que a T-ara recebeu. O diretor executivo da Core Contents Media desde então veio a público revelando que um de seus maiores arrependimentos foi a maneira como ele lidou com o escândalo de bullying. Ele disse, citando, "Acho que meu maior erro na época foi não revelar claramente a verdade. Enquanto os rumores do bullying se espalhavam, eu pensei que não tínhamos nada pelo que pedir desculpas, porque não tínhamos feito nada de errado. No entanto, isso fez com que o público se voltasse ainda mais contra a T-ara. Pensando nisso agora, a T-ara não fez nada de errado e eu cometi um erro grave, o que sim, acho que todos podemos concordar que a Core Contents Media lidou terrivelmente com essa situação ao não se comunicar com os fãs e não fazer o suficiente para proteger os membros da T-ara. Mas ao mesmo tempo, existe realmente uma maneira certa para as empresas lidarem com uma situação como essa? O fato é que, desde o escândalo da T-ara, houve inúmeros outros escândalos de bullying no K-pop. E enquanto algumas dessas empresas optaram por permanecer em silêncio e remover os membros acusados, outras empresas tentaram defender seus ídolos com declarações e processos judiciais. Mas, independentemente da resposta, a reação do público sempre se desenrola da mesma maneira. No final, infelizmente, o público sempre escolherá acreditar na história que parece mais escandalosa e, uma vez que embarcam nessa onda, ignorarão quaisquer artigos de notícias, declarações ou outras evidências que contradizem suas crenças, descartando-as como mentiras e acobertamentos. E a coisa mais irônica é que esse mesmo público, então, se volta e aponta o dedo para a mídia, as empresas, os artistas, basicamente todos, exceto eles mesmos,
mesmos quando se descobre que suas suposições estavam completamente erradas. Infelizmente, essas pessoas nem percebem que é, na verdade, sua mentalidade previsível de cancelamento que dá a mentirosos como Huayang o poder de arruinar carreiras com acusações falsas. E sim, é honestamente bastante desanimador ver que 11 anos depois as pessoas ainda não aprenderam com esses escândalos e a mesma coisa que aconteceu com a Tiara continua acontecendo com inúmeros outros artistas até hoje. Mas ei, você e eu vemos o padrão aqui, que é exatamente por isso que eu sempre espero antes de cobrir qualquer escândalo de bullying neste canal. Algo que aparentemente fez algumas pessoas acreditarem que eu apoio o bullying de qualquer maneira. Acho que é aqui que vamos terminar o vídeo de hoje. Como de costume, todas as minhas notas de pesquisa estarão no Patreon. E se você gostou deste vídeo, eu realmente apreciaria se você pudesse dar um like e se inscrever.